Olá pessoal, meu nome é Armando, sou especialista em consórcio, sou responsável pela Brescia Consórcios e sou representante autorizado do consórcio Porto Seguro. Nesse vídeo eu vou falar sobre lance embutido. Você sabe o que é lance embutido? Sabe como ele funciona? Quais são as suas vantagens e desvantagens em se utilizá-lo? Te explico tudo nesse vídeo. O lance embutido nada mais é de que uma parte do crédito contratado que poderá ser utilizado pelo consorciado como lance. Exemplo, um consorciado está pagando uma carta de crédito de R$ 100.000 e o grupo na qual ele faz parte permite que se utilize até 20% de lance embutido. Ou seja, ele pode usar até R$ 20.000 dessa carta de crédito para ofertar um lance. Caso ele seja contemplado, esse valor utilizado, no caso R$ 20.000, vai ser debitado do próprio crédito, ou seja, ele tinha uma carta de R$ 100.000, utilizou 20 mil para lance embutido, ele vai ter liberado um crédito de R$ 80.000. Atualmente, em todas as administradoras e em todos os grupos, é permitido o lance embutido. E a sua utilização pode variar de 15% até 50%, dependendo da administradora. Então, como no exemplo acima, o consorciado pode utilizar parte da carta como lance e somar com seus recursos próprios, caso ele tenha. Por exemplo, ele tem um crédito, ele está pagando um crédito de R$ 100.000 e o grupo que ele faz parte permite que ele ofereça até 20% de lance embutido, que representa R$ 20.000. Vamos supor que ele tenha R$ 20.000 guardado. Então ele pode pegar esses R$ 20.000 da carta e somar com os R$ 20.000 que ele tem guardado, que vai representar 40% de lance. Teoricamente, 40% de lance. E por que eu digo teoricamente? É porque algumas administradoras usam como base o crédito contratado. Outras administradoras usam como base o valor do saldo devedor, que é o crédito mais as taxas incidentes sobre o consórcio. Então, se nesse exemplo, vamos supor que a base seja sobre o crédito contratado. Então, ele utilizou R$ 20.000 da carta, 20%, e mais 20 mil do bolso dele. Então, ele vai ter ofertado uma parte da carta, que é os 20 mil, então ele vai ter liberado R$ 80.000. Mas ele vai ter pago R$ 40.000 e é feito um recálculo, né? E ele pode optar pela diminuição do valor das parcelas ou diminuição da quantidade de parcelas. Também depende de administradora para administradora. Olha, o lance embutido, algumas administradoras do mercado hoje permitem até 50% de lance embutido. Mas afinal de contas, o lance embutido é ou não é uma vantagem? Minha resposta depende. Pode ser que sim, pode ser que não. Vamos analisar um estudo de caso. Paulo está pensando se entra ou não em um consórcio. Ele pensa em adquirir um automóvel que custa em torno de R$ 80.000 e ele tem R$ 20.000 guardado que ele juntou ao longo do tempo. Então, ele analisando, pesquisando o consórcio, ele verificou que o lance que ele tem de R$ 20.000 está baixo. Aí um representante que está conversando com ele faz uma proposta para o Paulo, fala assim: olha, por que você não faz um consórcio de R$ 100.000? Aí o que eu vou fazer? Eu vou conseguir para você um empréstimo de 20% da carta. Aí você vai poder ofertar o lance de R$ 20.000, que representa 20% do valor para lance. Com esses 20 mil que você tem, que são mais 20%, você vai estar ofertando 40% de lance, que está dentro da média do consórcio. Caso você seja contemplado, vai descontar os 20 mil da carta e você pega os 80 mil que você está precisando. Ótimo, né? Excelente. E Paulo aceita, né, o argumento do vendedor e resolve entrar nesse grupo, adere ao grupo de consórcio. E na primeira assembleia ele tem um choque de realidade. E sabe por quê? Vamos supor que nesse grupo que o Paulo entrou, vamos supor que ele tenha entrado na primeira assembleia e que esse grupo seja de 300 participantes. E vamos supor também que desses 300 participantes, 40% desses consorciados estão com o mesmo objetivo do Paulo, que é ser contemplado mais rápido. Acontece que todos os participantes desse grupo vão poder também utilizar o lance embutido, os mesmos 20%, né, até 20% do valor do crédito, assim como o Paulo. Então, qual a vantagem ele tem, se todos podem utilizar esse mesmo recurso? Nenhuma. E tem mais, o representante que usou esse argumento com o Paulo, ele utilizou esse mesmo argumento com 20, 30, 40, sabe lá quantos consorciados do mesmo grupo, ou seja, os consorciados que vão concorrer com o Paulo dentro daquele grupo. Além disso, quanto maior o lance embutido permitido, maior vai ser a média de lance.
Porque quem quer o objetivo mais rápido vai utilizar o lance embutido. Se por outro lado, um consorciado que está nesse grupo, ele entrou sem o objetivo de ofertar lance, mas se depois de um certo tempo, se ele resolver ofertar o lance, e se ele não tiver programado utilizar o lance embutido, ele vai estar em desvantagem. Por quê? Porque as outras pessoas dentro desse grupo vão estar usando o lance embutido. E aí ele vai ter duas alternativas, ou ele aumenta os recursos próprios, né, para aumentar o valor do lance dele, ou ele também utiliza o lance embutido e reduz o valor do crédito. Aí está arriscado o objetivo dele mudar, né, o planejamento dele mudar ao longo do tempo. Então, é por isso que eu falo, a análise ela tem que ser feita antes, né? A gente tem que analisar e dependendo do caso, a segunda opção seria mais interessante. Aí tem que ser analisado caso a caso e vai depender da média de lance que estiver sendo utilizada no momento dentro daquele grupo. Você sabia que se você não tomar certos cuidados ao fazer um consórcio, você pode cair em armadilhas que podem fazer você se frustrar, além de fazer você perder dinheiro? Por isso eu te ofereço uma consultoria especializada e personalizada em consórcio com honestidade e transparência. Eu vou pesquisar, analisar e te indicar um grupo diferenciado para que você tenha a chance de atingir o seu objetivo mais rapidamente e para que você tenha a melhor experiência possível com o consórcio. E não termina aí, eu vou te acompanhar em toda a jornada, inclusive após a contemplação, te auxiliando no que for preciso com a documentação necessária. Interessou? Então não perca tempo, entre em contato comigo pelo número de WhatsApp que está aqui fixado na descrição do vídeo. Te aguardo. Olha pessoal, eu conheço um grupo de consórcio em andamento em algumas administradoras que permite lance embutido de 50%. Sabe qual que é a média de lance nesses grupos? 75, 80% de lance. Faz sentido? Portanto, não se iluda com lance embutido. E tem outra coisa que ninguém te conta sobre o lance embutido. As taxas são sobre o crédito contratado e não sobre o crédito liberado. Então, se por exemplo um consorciado fizer uma carta de crédito de 500 mil e usar 50% de lance embutido, ele na prática vai estar utilizando 250 mil. Vai ter 250 mil de crédito liberado, mas ele vai estar pagando sobre 500 mil. Ou seja, a taxa, dependendo da situação da administradora, quase dobra. Ou seja, se por exemplo se a taxa contratada for de 15%, ela vai para quase 30%. Entenderam? Então, esse detalhe é importante. As taxas são sobre o crédito contratado e não sobre o crédito liberado. E não tem nada de ilegal na utilização do lance embutido. As administradoras elas dão esse benefício, né, entre aspas, para o cliente, que seja utilizado o lance embutido. E a lei do consórcio permite. E ele pode auxiliar, sim, o consorciado a médio e longo prazo. E o meu objetivo aqui é mostrar com transparência, honestidade e ética quais as vantagens e desvantagens de se utilizar o lance embutido. E acho que isso é obrigação de todo profissional sério. A transparência é fundamental para que o consorciado não se frustre mais tarde e venha falar mal do consórcio depois. E aí ele desmotiva o irmão, ele desmotiva o primo, ele desmotiva um amigo a não fazer consórcio. Por quê? Porque ele foi enganado. E para finalizar aqui, a indicação de se utilizar o lance embutido ou não vai depender da análise do perfil de cada consorciado, do seu objetivo, além da fase que estiver o grupo. E o grupo que ele for colocado vai depender da fase que esse grupo estiver. Se o grupo estiver na primeira assembleia, a análise é feita de um jeito. Se o grupo estiver na 20ª assembleia, de outra maneira. A clareza nas informações vai ser fundamental para que o consorciado atinja o seu objetivo mais rapidamente, não se frustre com o consórcio e tenha a melhor experiência possível. E eu vou encerrar com uma frase que eu gosto sempre de repetir. Consórcio não combina com ansiedade. Se você tem pressa, está com urgência de adquirir um bem, a chance de você se frustrar com o consórcio é grande. Então, tenha cuidado. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Deixe seu comentário, deixe seu like e eu te vejo num próximo vídeo. Até lá!